Há uma solidão que não se vê. Ela mora nos silêncios entre um toque e outro, entre o desejo que ainda pulsa e a vergonha que o engole. Aos 60, 70 ou até 80 anos, muitos homens vivem esse espaço invisível onde o prazer ainda chama, mas o corpo parece hesitar, o coração duvida e a mente se enche de perguntas que ninguém responde. A desconexão entre o que se sente e o que se permite sentir vai crescendo sem alarde, como uma rachadura que corre por dentro, afastando o homem maduro de si mesmo. E no centro dessa ruptura está um tema que ainda pesa, que ainda fere, que ainda é sussurrado com culpa: a masturbação. Por que ainda é tão difícil falar disso? Por que, mesmo depois de décadas de vida, com tantas experiências e aprendizados, ainda parece errado sentir prazer sozinho? Será que o prazer ficou velho? Será que se tornou perigoso, inútil, vergonhoso? Ou será que ele apenas mudou de forma e está esperando que a gente aprenda a escutá-lo de novo? Meu nome é Doutora Laura, médica com mais de 20 anos de experiência na área. E neste vídeo você vai descobrir 5 segredos que muitos médicos e terapeutas conhecem, mas raramente dizem com todas as palavras. Segredos que não têm a ver apenas com o corpo, mas com a mente, com o coração e com o que você carrega há anos. Sua história, suas feridas, seus silêncios. São verdades que podem renovar sua potência, resgatar sua autoestima e devolver vitalidade ao seu dia, não como mágica, mas como reencontro. E talvez pela primeira vez você entenda que o que parecia fraqueza era só um pedido do seu corpo por escuta, que você não perdeu o desejo. Ele ainda está aí, quieto, talvez adormecido, talvez cansado de ser ignorado, mas vivo, sempre esteve vivo. Você só não entendeu, ainda, o que o seu corpo está pedindo. E talvez, depois de hoje, essa conversa silenciosa entre você e ele finalmente comece a fazer sentido. Pouca gente fala sobre isso, mas o cérebro do homem, após os 60, não responde mais da mesma forma ao prazer. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de mudança. Mudança neuroquímica, hormonal, emocional. A masturbação, que antes parecia apenas uma descarga física, agora se torna um espelho profundo do que acontece dentro do seu sistema nervoso. Dopamina, ocitocina, testosterona. Esses nomes técnicos escondem sensações bem reais. Motivação, conexão, energia masculina. E todos eles são afetados diretamente de cada Aos 30, o estímulo era um gatilho. Aos 60, pode ser um fio desencapado. Isso porque o cérebro amadurecido já carrega marcas emocionais e padrões de resposta que tornam o prazer um terreno mais sensível. Não basta excitar, é preciso equilibrar. Existe uma linha muito fina entre o prazer que nutre e o prazer que esgota. Muitos homens atravessam essa linha sem perceber e entram num ciclo de esvaziamento químico, um vício silencioso disfarçado de rotina, onde o prazer serve mais como anestésico emocional do que como celebração da vida. E esse ciclo cobra caro. Aos poucos, o corpo perde a sensibilidade natural, a ereção se torna mais frágil, a motivação desaparece e a mente se enche de culpa, confusão e frustração. Mas há um caminho de volta. Fisioterapeutas urológicos têm usado uma abordagem chamada reset dopaminérgico, um período estratégico de pausa sensorial que permite ao cérebro recalibrar sua resposta ao prazer. Não se trata de reprimir o desejo, mas de limpar o terreno para que ele volte a florescer com força, autenticidade e presença. Às vezes, o que parece desejo é só silêncio gritando. Masturbar-se pode parecer algo simples, físico, automático, mas com o passar dos anos, o corpo começa a mostrar o que o coração tentou esconder por tempo demais. Muitos homens tocam não por tesão, mas por tédio. Não por desejo, mas por ausência. Masturbação, depois dos 60, pode deixar de ser uma celebração do prazer e se tornar uma fuga disfarçada, uma tentativa silenciosa de escapar da solidão, da rotina, da falta de toque com significado. Quando o prazer vira hábito mecânico, ele começa a contar verdades que ninguém quer ouvir. Como está sua autoestima? Você sente sua presença quando se toca? Ou apenas corre para um alívio rápido? Muitos homens perderam a conexão com o próprio corpo, com suas emoções, com o que realmente sentem. Eles acham que estão apenas se masturbando, mas na verdade estão pedindo socorro. Masturbação sem presença é como tentar apagar um incêndio com fumaça. Parece que ajuda, mas só aumenta o vazio. Um homem de 67 anos relatou que, ao decidir parar por 7 dias, percebeu algo que nunca tinha notado. Ele não sentia mais o próprio corpo. Tocava-se todos os dias, mas não se sentia.
Descobriu que usava aquele momento não para se encontrar, mas para se esconder. Esconder o medo da impotência, o desconforto com a solidão, a sensação de estar invisível. E ao pausar, sentiu o corpo de novo. Sentiu a ausência, mas também a chance de reencontro. O prazer sem presença, sem consciência, vai drenando a energia masculina de forma sutil. E isso se reflete no contato com a parceira. A ereção já não responde com o mesmo entusiasmo, a sensibilidade diminui, o desejo real enfraquece. Não por falha física, mas por falta de conexão. Não é o corpo que não funciona, é a alma que se ausentou. Existe uma maneira simples e profundamente reveladora de perceber se você está buscando alívio ou conexão. Preste atenção no que você sente depois. Se vem paz, é presença. Se vem vazio, é fuga. Porque no fim, masturbação não é só sobre prazer, é sobre quem você é, quando ninguém está olhando. Existe um cansaço que não se explica só com idade. Um esgotamento silencioso que rouba a vitalidade aos poucos. E muitos homens o confundem com o tempo, com o estresse, com o simples fazer parte do envelhecer. Mas o corpo fala. A masturbação diária, quando praticada sem consciência, começa a interferir em circuitos delicados da energia vital. E a ciência tem mostrado que por muito tempo foi escondido atrás do véu do tabu. O toque repetitivo, automático, sem conexão, altera profundamente o equilíbrio entre hormônio e motivação, desejo e direção. A cada ejaculação, há uma liberação intensa de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Mas quando isso acontece com frequência exagerada, sem intervalos para que o cérebro e o corpo se regenerem, os receptores começam a se dessensibilizar. É como gritar todos os dias para alguém que já aprendeu a te ignorar. O impacto? O cérebro deixa de reagir com entusiasmo ao que antes dava prazer. E aos poucos, nada mais motiva. Nem o toque, nem o trabalho, nem o olhar à parceira. Nada acende, tudo apaga. Além da dopamina, a masturbação frequente influencia também a testosterona. O hormônio que rege não só o desejo sexual, mas a postura, a assertividade, o vigor. Em muitos homens, especialmente após os 60, o excesso de estimulação pode contribuir para um ciclo de queda. O prazer imediato é seguido por um estado de apatia, de baixa energia, de perda de iniciativa. E esse ciclo se retroalimenta. Quanto mais baixa a energia, mais se busca alívio. E quanto mais alívio se busca, mais a energia some. Uma espiral lenta, mais profunda, que rouba a vontade de viver com intensidade. Mas isso não é sobre culpa, é sobre clareza. Não estamos falando do ato em si, mas da forma como ele é feito. Há masturbações que revigoram, que curam, que conectam, e há aquelas que esvaziam. O que a ciência revela é que o corpo precisa de pausas, de recuperação, de sensibilidade. A excitação artificial e repetitiva, alimentada por estímulos digitais, por fantasias automáticas, deixa o cérebro anestesiado. E quando a vida real acontece, o corpo não responde. A parceira está ali, o momento é propício, mas o desejo não vem, não por falta de amor, mas por excesso de estímulo barato. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine observou que homens que reduziram a frequência de masturbação durante 21 dias relataram aumento significativo na clareza mental, na energia física e na motivação para atividades antes negligenciadas. E mais, muitos relataram que a libido verdadeira, aquela que nasce do contato, do afeto, da imaginação, retornou com força. Não porque deixaram de se tocar, mas porque começaram a se tocar de outro jeito. Com intenção, com pausa, com significado. Porque não é sobre parar, é sobre despertar. O corpo não foi feito para viver exausto de prazer sem presença. Ele foi feito para se conectar. E quando você começa a se reconectar consigo mesmo, algo desperta. A energia retorna, o brilho nos olhos reaparece, e a vida que parecia morna volta a pulsar com força. Tudo começa no toque, mas o que muda é a consciência por trás dele. A próstata é um órgão pequeno, mas cheio de significado para o homem maduro. Ela pulsa no ritmo da vida, do prazer e da saúde. Mas poucos falam sobre o quanto a masturbação, quando feita de maneira inadequada, pode ser um risco silencioso para esse sistema tão delicado. Existe uma linha tênue entre a proteção e a sobrecarga, entre o estímulo saudável e a inflamação que começa quase sem avisar. A frequência ideal de estímulo prostático não é a mesma para todos, e nem sempre mais é melhor. Quando a masturbação é excessiva, o órgão pode se sobrecarregar, criando um ambiente propício para a irritação, a sensação de ardência, a urgência constante para urinar, sinais sutis que muitos homens ignoram, acreditando ser apenas coisas da idade.
Mas a verdade é que a próstata responde e ela pede atenção. É um órgão que fala no silêncio dos sintomas, na voz do desconforto. Além disso, o tipo de orgasmo importa, especialmente após os 60. Nem todos os picos de prazer são iguais para a saúde prostática. Orgasmos lentos, profundos, que envolvem a respiração, a presença e a consciência corporal, contribuem para uma circulação melhor e para o esvaziamento saudável da próstata. Já os orgasmos rápidos, mecânicos, podem gerar uma sensação de tensão, quase como um nó interno que não se desfaz completamente. Esse nó pode ser o início de inflamações crônicas, que comprometem a qualidade da ereção e a sensação de bem-estar. A masturbação consciente pode ser uma ferramenta preventiva poderosa. Ela ajuda a estimular a circulação sanguínea na região pélvica, fortalece os tecidos e mantém a próstata funcionando de maneira harmoniosa. Porém, quando feita de forma desatenta, vira gatilho para desconfortos pélvicos que comprometem não só o prazer, mas o dia a dia. A vontade constante de levantar para ir ao banheiro, o incômodo que não se resolve, o medo de uma doença que parece se aproximar. Esse segredo é vital porque o corpo não mente. Ele emite sinais para que o escutemos, para que possamos ajustar nossos hábitos e cuidar com mais carinho. A diferença entre esvaziar a próstata de forma saudável e sobrecarregá-la pode transformar a qualidade da sua vida íntima e da sua saúde de maneira geral. Ignorar esses sinais é um risco que nenhum homem maduro deveria correr. A atenção, a consciência e o respeito ao seu corpo são o caminho para manter a potência, a vitalidade e o prazer vivos e íntegros. O olhar do homem maduro carrega memórias, desejos e também padrões moldados ao longo da vida. O que poucos percebem é que após anos expostos a imagens artificiais e pornografia, o cérebro começa a perder a sensibilidade ao erotismo natural, aquele que nasce do toque, do cheiro, da presença real. A imagem que se imprime com frequência intensa e exagerada cria uma espécie de barreira, uma névoa entre o desejo genuíno e o estímulo fabricado. Essa névoa afeta diretamente a virilidade. O cérebro, saturado por imagens irreais, passa a exigir doses cada vez maiores para sentir a mesma excitação, enquanto o erotismo espontâneo, aquele vivido no toque humano na intimidade do parceiro, vai enfraquecendo, tornando-se distante, quase inacessível. Essa desconexão gera frustração, medo, até vergonha. A potência se torna uma lembrança e a sexualidade uma dificuldade que cresce em silêncio. O recondicionamento sensorial masculino, usado em clínicas especializadas, mostra um caminho para resgatar essa sensibilidade perdida. É um processo de reensinar o cérebro, de reconectar o desejo com o toque real, com o calor genuíno do corpo que está ali, presente e palpável. É um trabalho delicado que exige paciência, porque o cérebro criou um padrão e agora precisa de tempo para desaprender e abrir espaço para o natural. Comparar sua resposta sexual com a de atores ou vídeos extremos é um erro profundo, que só alimenta a ansiedade e diminui ainda mais o desejo verdadeiro. A sexualidade após os 60 não é sobre desempenho ou espetáculo, mas sobre autenticidade, conexão e prazer que nasce da entrega sincera. Permitir-se sentir o corpo do outro, tocar e ser tocado com atenção plena é um caminho para reencontrar a virilidade e transformar o prazer em uma experiência vital e renovadora. Esse segredo, escondido por muito tempo, é um convite para sair da ilusão, para voltar ao real, para permitir que o seu corpo e seu cérebro se alinhem de novo, em um ritmo que respeite sua idade, seu tempo e sua história. Porque o desejo, esse sim, não envelhece, ele apenas muda de forma, pedindo para ser escutado com um olhar mais compassivo e um toque mais consciente. Há uma diferença profunda entre a masturbação que acontece no automático e aquela que se torna um ritual de vitalidade, uma prática consciente que nutre corpo e mente. Muitas vezes, a culpa, o julgamento silencioso, roubam a alegria e o prazer desse momento que poderia ser fonte de energia e reconexão. Entender esse movimento interno, esse convite do corpo e da alma, transforma a experiência. Passa a ser mais que um simples ato, torna-se uma forma de cuidado, de treino, de fortalecimento. Quando o foco se desloca da simples descarga para o cultivo da presença, da respiração, do ritmo e da intenção, tudo muda. O corpo responde com mais sensibilidade, a mente se acalma e a ansiedade que tantas vezes trava o desempenho se dissolve. Esse exercício de estar presente consigo mesmo, de perceber cada sensação, cada onda que nasce no corpo, cria um espaço sagrado,
onde o prazer se manifesta com mais intensidade e significado. Respirar fundo, desacelerar, permitir que o toque seja um diálogo entre o corpo e a mente, mais do que uma reação mecânica, é um convite para voltar a si, para reconhecer a potência que vive em cada célula, mesmo após os 60. Não é sobre pressa nem sobre o fim imediato, mas sobre estar ali, inteiro, atento, com uma intenção clara e amorosa. Práticas simples que duram poucos minutos podem transformar essa relação, reduzindo a ansiedade e aumentando a percepção corporal. Esse movimento não apenas melhora a performance sexual futura, mas eleva a autoestima e o controle sobre a própria energia. O prazer consciente reconecta, resgata e fortalece o homem em sua totalidade, mostrando que a vitalidade não está perdida, apenas pede para ser redescoberta com amor e atenção. Essa transformação revela um segredo essencial. O prazer não precisa ser um fardo, uma fonte de culpa ou ansiedade, mas pode ser uma ponte para a potência, para a saúde, para a vida vivida com mais profundidade e presença. É uma revolução silenciosa, que começa dentro de cada um, com respeito e compaixão por si mesmo. Há momentos em que o que parecia um refúgio se torna uma prisão silenciosa. Depois do orgasmo, aquela sensação de vazio, de irritação sutil que não se explica, revela que algo no equilíbrio interno está quebrado. Não é apenas o corpo que reage, mas a mente e o espírito que começam a se afastar do que é essencial. A conexão real, o toque verdadeiro, a intimidade que vai além do físico. A dependência desse momento solitário, o apego à fantasia ou ao alívio imediato, pode fazer com que o encontro consigo mesmo perca a profundidade e o sentido. É como se a cada sessão a distância para a presença real aumentasse e a energia que poderia nutrir relacionamentos e saúde se esgotasse lentamente. A ilusão de pelo menos ainda funciona mascara um custo oculto, uma sombra que se instala no vigor e na autoestima. Reconhecer quando é hora de parar ou pausar é um ato de coragem e sabedoria. Dar um tempo, afastar-se desse ciclo, mesmo que por poucos dias, pode revelar bloqueios e padrões invisíveis que se enraizaram na rotina. O silêncio dessa pausa traz uma clareza que o movimento frenético não permite. É nesse espaço que a percepção se afina e se descobre o que realmente sustenta a potência, a fantasia ou a conexão verdadeira com o próprio corpo e com o outro. O teste silencioso da ereção, sua dependência da imagem ou da conexão, mostra o que está ativo no sistema nervoso e na alma. Esse momento de pausa não é perda, mas ganho, um passo para resgatar o controle, o prazer autêntico, a vitalidade que insiste em florescer, mesmo após os 60, é um convite para olhar para dentro, para ouvir os sinais sutis do corpo, para perceber que o prazer pode ser reinventado, vivido com mais presença e liberdade. Não é sobre negar o desejo, mas sobre reencontrá-lo numa forma que sustenta a vida, que nutre o corpo e o coração. Porque no fim, parar não é desistir, é escolher se cuidar de verdade. O corpo se revela sábio quando damos a ele o que realmente precisa. Assim como a natureza oferece seus frutos com perfeição, trazendo cores, aromas e texturas que nutrem não apenas o corpo, mas também o espírito. Algumas frutas carregam em sua essência o segredo da renovação. Elas chegam silenciosas, quase discretas, mas agem profundamente, revitalizando a circulação, despertando a potência que muitos acreditam perdida com o tempo. Imagine cada bocado como uma onda de vida que percorre as veias, como uma carícia leve que ativa o coração, o sistema nervoso e cada célula, despertando uma energia que se renova. Frutas como a romã, o abacate, a melancia e outras, cada uma com sua magia, trazem nutrientes capazes de abrir caminhos no fluxo sanguíneo, diminuindo aquela rigidez que aprisiona a vitalidade e restringe o desejo. O que acontece quando essas forças naturais se juntam ao movimento da respiração e à presença consciente? A potência não é apenas uma questão física, mas um fenômeno que envolve corpo, mente e alma em sintonia. A circulação renovada carrega o oxigênio que alimenta o prazer, fortalece a resistência e ajuda a superar as sombras da ansiedade que tanto abafam a vontade. Essa conexão com a terra, com o simples e o natural, nos lembra que não estamos sozinhos na jornada. A potência que parecia fugir lentamente pode voltar a pulsar com força, renovada, porque somos feitos para viver em harmonia com o que o mundo nos oferece, quando damos espaço para que isso aconteça. A cada fruta, um convite para abraçar a vida com mais suavidade e intensidade, para deixar que o corpo encontre seus próprios caminhos de cura e despertar.
Essa renovação não é mágica distante. É um movimento acessível, concreto, que começa na escolha do que colocamos no prato, como um gesto de amor e respeito por nós mesmos, pela nossa história e pelo futuro que ainda podemos construir. Você já ouviu, sentiu, compreendeu. Agora é o momento em que tudo se encontra, o corpo, a mente e o coração, numa única pulsação que convida à transformação. Essas 4 frutas que conversamos não são um simples recurso, uma promessa vazia. São convites reais para que você toque a renovação que está disponível, que sempre esteve aí, esperando o seu chamado. Permita-se sentir essa mudança. Deixe que a energia flua, que a circulação se reacenda, que a potência do seu corpo responda ao cuidado que você oferece. Não é sobre pressa, nem sobre cobranças. É sobre respeito. Respeito por você mesmo, por sua história, por tudo que viveu e por tudo que ainda vai viver. A vida, aos 60 e além, pode ser uma celebração diária do movimento, do prazer, da força que nunca se apaga. É uma viagem sutil, profunda, onde cada passo é um reencontro com o que você é de mais essencial e vibrante. Você merece essa renovação. Você merece essa potência. Você merece viver essa plenitude com a serenidade de quem sabe que o melhor ainda está por vir. E que essa jornada comece agora, com calma, com coragem, com amor, porque você, acima de tudo, merece florescer.